Olá, bem-vindo à oficina de liderança e aconselhamento. Eu sou o pastor Josué Gonçalves, trabalho com famílias há mais de 27 anos e sou presidente do ministério Família Debaixo da Graça. Nós temos um grande desafio diante de nós: recuperar, restaurar casamentos e também famílias. Por isso nós precisamos montar um exército muito grande de pessoas preparadas, pessoas treinadas e com muita competência, que vão trabalhar implantando a cultura do reino de Deus nas famílias. Por isso, eu quero compartilhar com vocês a minha experiência de 27 anos trabalhando com famílias. E para que fique mais claro o que nós pretendemos fazer, nós criamos a pirâmide do sucesso do Ministério de Casais. E nesta pirâmide, vocês vão conhecer os 6 níveis que todo líder de casais precisa conhecer para ter sucesso no seu ministério, no seu trabalho. Vamos então conhecer qual é o primeiro nível que todo líder de casal precisa conhecer: vida espiritual e devocional. Gente, aqui está a base. Eu diria que aqui está o fundamento, o alicerce para que o líder tenha sucesso e alcance resultados extraordinários. Então, aqui está, eu vou chamar de base, certo? De base. Agora, preste atenção. Quando a gente fala em vida espiritual e devocional do líder, isso tem a ver com o que Paulo disse para Timóteo, o seu filho na fé e o jovem líder em treinamento. Ele disse assim: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. O que Paulo estava dizendo para Timóteo? Estava dizendo o seguinte: ninguém pode liderar outras pessoas se não lidera a si mesmo. Primeiro, o líder precisa liderar a si mesmo para ter autoridade para liderar outras pessoas. Então, pensando em vida espiritual do líder, vida devocional do líder, eu quero mostrar para vocês quais são os pontos da minha declaração de missão pessoal. Na verdade, na minha declaração de missão pessoal, que tem a ver com liderança, quando o líder lidera a si mesmo, são 21 pontos. E eu quero mostrar para vocês 10 pontos que a gente pode chamar também de resoluções, certo? Resoluções. Eu quero mostrar para vocês, então, 10 dos 21 pontos da minha declaração de missão pessoal. Primeiro ponto: eu decidi não ler nada antes da Bíblia pela manhã. Eu decidi não ler nada antes da Bíblia pela manhã. Por quê? Porque a primeira voz que eu preciso ouvir logo pela manhã é a voz do meu Senhor. Segundo, eu decidi não sair do meu quarto sem orar. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença na vida de um líder que quer alcançar sucesso e resultados extraordinários. Eu decidi não sair do meu quarto sem orar pela manhã. Por quê? Porque a primeira pessoa com quem eu devo falar logo pela manhã é o meu Senhor. Terceiro ponto: eu decidi, quem chegar perto de mim tem que sair melhor. Preste atenção nisso. Quem chegar perto de mim tem que sair melhor. Se eu sou convertido, se eu sou templo do Espírito Santo, o Espírito
Espírito Santo habita em mim, ou seja, se eu carrego em mim o Espírito Santo, eu transporto o céu. Por isso, por onde eu passar, eu vou deixar as marcas do céu. Quem chegar perto de mim tem que sair melhor. Quarto ponto, que tem a ver com as minhas resoluções. Quarto ponto, eu decidi não rir daquilo que faz o meu Deus chorar. Eu decidi não rir daquilo que faz o meu Deus chorar. Você está prestando atenção? Está tudo ligado, vida espiritual, vida devocional, como base desta pirâmide do sucesso do ministério de casais. Eu decidi não rir daquilo que faz o meu Deus chorar. Eu devo odiar tudo aquilo que Deus abomina. Quinto ponto da minha declaração. Eu decidi fazer sempre o que tem que ser feito e não apenas o que me pedem. Pessoas excelentes vão além. Pessoas excelentes, elas fazem mais do que a obrigação lhe impõe. Então, eu decidi ir além. Sabe por quê? Porque eu estou comprometido com a excelência e a significância. Ponto de número 6 da minha declaração de missão pessoal. Eu decidi servir sempre. Eu decidi servir sempre. Preste atenção que o líder por excelência, nosso padrão maior, Jesus Cristo, ele disse assim, olha, eu vim para servir e não para ser servido. Por isso, eu decidi servir sempre, porque essa é a minha vocação natural. Você já ouviu aquela frase? Quem não serve, não serve. Preste atenção que tudo está ligado à vida espiritual do líder, à vida devocional do líder, que é a base da pirâmide do sucesso do ministério de casais. Sétimo ponto da minha declaração de missão pessoal. Eu decidi não falar mal da vida de ninguém. Isso é fundamental. Eu decidi não falar mal da vida de ninguém. Só Deus tem o direito de julgar. E a minha boca tem que ser manancial de vida. Qual é o oitavo ponto da minha declaração de missão pessoal que tem a ver com a base de sustentação desta pirâmide do sucesso do ministério de casais? Oitavo ponto. Eu decidi ter um estilo de vida simples. Simplicidade, gente, é uma das marcas do caráter de Jesus. Jesus nasceu em uma manjedoura, começou o seu ministério servindo numa festa, e nos momentos que antecederam a cruz, o que ele faz? Ele pega uma toalha, cinge na cintura, pega uma bacia com água e lava os pés dos discípulos. Preste atenção, a simplicidade é a essência, é uma das marcas do Evangelho. Por isso eu decidi ter um estilo de vida simples. Qual é o nono ponto da minha declaração de missão pessoal? Eu decidi sonhar grande, porém com humildade, para começar do pequeno. Preste atenção. Eu decidi sonhar grande, porém com humildade, para começar do pequeno. Sabe por quê? Tudo que nasce grande é monstro e morre logo. Você já viu uma criança nascer andando, correndo, falando, jogando bola? Não. Tudo que nasce grande é monstro e morre logo. Por isso, eu decidi sonhar grande,
mas com humildade para começar do pequeno. Olha, na minha declaração de missão pessoal, tem 21 pontos e eu estou dando para você aqui apenas 10, até em função do nosso tempo. Então vamos para o 10º ponto da minha declaração. Eu decidi ser sempre otimista. Sabe por quê? O otimista vê vantagens na desvantagens. Até há um trocadilho aí, não é? O otimista, ele vê 10 vantagens na desvantagem. E você sabe por que eu decidi ser otimista? Porque eu creio em milagres. E quem crê em milagres não tem como pensar de forma negativa. A fé, gente, nos faz enxergar oportunidades onde a maioria só vê problemas e dificuldades. Então preste atenção. Na minha declaração de missão pessoal, que tem tudo a ver com liderar a mim mesmo, eu tenho 21 pontos que eu dou para os líderes que eu trabalho mentoreando. Então, os meus líderes, os meus discípulos têm essas declarações de missão pessoal. Eu deixei aqui 10, porém, o pessoal que trabalha comigo tem as 21, inclusive até eu entrego num quadro para cada um deles. Bom, nós vimos então que a vida espiritual e devocional do líder é a base. Se o líder não tiver vida séria com Deus e compromisso consigo mesmo, autodisciplina, dificilmente ele terá autoridade para liderar casais, liderar outras pessoas. Agora, qual é o segundo nível nesta pirâmide do sucesso do ministério de casais? Vamos ver então qual é o segundo nível. O segundo nível da pirâmide do sucesso do ministério de casais é família. Família estruturada. Preste atenção. Família estruturada. Eu vou chamar esse segundo nível, família estruturada, de portfólio. Portfólio. Não é possível exercer liderança, preste atenção, não é possível exercer liderança no ministério de casais e de famílias se não tiver uma família estruturada. Por quê? Porque a autoridade do líder para exercer o seu ministério com famílias e casais está na sua família saudável. O casamento do líder, a família do líder, precisa ser um modelo saudável para ser seguido. Eu tenho 31 anos de casado com a Rosemary, e desta relação de 31 anos nasceram os meus filhos, a Letícia, o Douglas e o Pedro. E eu sempre tive a preocupação de investir na saúde do meu relacionamento conjugal e também com os meus filhos. Você já ouviu aquela frase bíblica? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vamos fazer aqui uma aplicação, não é verdade? Uma retradução aplicando para o que nós estamos fazendo aqui. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua casa, e perder sua família? Em 1990, na cidade de Santo André, eu comecei a trabalhar com famílias. E eu sempre tive isso em mente. A autoridade do meu ministério, a minha autoridade para exercer meu ministério com casais e família, depende radicalmente da minha família estruturada, funcional, bem edificada. Por isso,
eu posso dizer sem medo de errar, a minha família é uma família abençoada, saudável, meus filhos amam ao Senhor Jesus e eu sempre digo que a minha família é uma família sacerdotal. Agora você me pergunta, como eu consegui ter uma família como eu tenho hoje? Eu não me esqueço de uma experiência muito interessante. Logo no início do meu trabalho com famílias, eu fui ministrar em Manaus e eu fiquei hospedado na casa de um pastor, pastor Aldo. E eu fiquei nesta casa mais ou menos 7 a 10 dias. Todo pregador, todo professor, todo educador é um bom observador. E eu fiquei naquela casa observando os movimentos daquela família. Eu fiquei observando como era o ambiente daquela família. Eu fiquei observando como era o relacionamento do pastor com a sua esposa, da sua esposa mãe com os seus filhos, dele com os filhos. E eu fiquei encantado. Até porque, gente, dá para engranar 1, 2, 3 dias, mas lá no 4º, 5º dias, alguma coisa vaza, alguma coisa escapa, um estresse acontece. Mas durante todo o tempo que eu fiquei ali observando, avaliando, analisando, eu percebi o quão saudável aquela família era. Fiquei maravilhado com a forma como o pastor falava com a esposa com o pastor, e como ele lidava com seus filhos no dia a dia. Olha, eu fiquei tão encantado com aquela família, que antes de voltar para São Paulo, eu sentei com aquele homem, e eu até usei essa expressão: Aldo, eu estou maravilhado com a sua casa, eu estou maravilhado com a sua família, me passa a receita. Como é que você conseguiu ter o casamento que você tem? Como é que você conseguiu formar filhos como você formou? Meus filhos estão pequenos, me ensina, me instrui, me dá a receita. Me lembro que ele pacientemente, como um discipulador, como um mentor, como um pai, ele sentou comigo e ele me instruiu, me ensinou, e ele foi passando para mim, passo a passo, como eu deveria fazer com os meus filhos, como eu deveria fazer com a minha esposa, como eu deveria fazer com o meu ministério, como eu deveria fazer com o meu chamado. Eu agradeci a ele muito, até hoje sou grato a ele, e eu lembro que no avião, eu vim conversando com a minha esposa, uma viagem longa de Manaus para São Paulo, e eu dizia assim para a minha esposa: nossos filhos são pequenos, e as lições que eu aprendi com esse homem experiente que agregou tanto na minha vida, nós vamos aplicar lá em casa, e um dia alguém visitará a nossa casa e dirá o mesmo que a gente está aqui falando desta casa, que na verdade era uma extensão do céu. Percebe? Não de forma consciente, mas aquele homem estava me discipulando, ele estava me pastoreando e ele estava exercendo mentoria sobre a minha vida. Gente, nenhum sucesso acontece por acaso. Alguém instruiu, alguém cooperou, alguém mentoreou. Veja a importância. Eu disse tudo isso para mostrar para você que uma família estruturada é o portfólio daquele que trabalha com casais e famílias, porque as nossas mensagens, elas têm que ser respaldadas com a nossa própria vida. Qual é o terceiro nível? Qual é o quarto nível? Qual é o quinto nível? Qual é o sexto nível? Nos próximos vídeos,
eu vou estar falando do terceiro, do quarto, do quinto e do sexto. Por isso você não pode perder nem um dos próximos vídeos. Antes de encerrar, eu quero incentivar você a deixar os seus comentários, a fazer suas perguntas, porque no vídeo 3 eu vou estar então respondendo as perguntas que vocês fizerem para mim. E vai ser uma alegria muito grande poder responder a maioria das perguntas que vocês enviarem. Então, Deus abençoe você e a sua casa e até o nosso próximo encontro no próximo nível.